Começamos a segunda semana do jejum anual. Quantos estão jejuando? Jejum não é uma coisa fácil, mas é poderoso. Eu tenho jejuado por quase 40 anos, desde que eu nasci de novo. Já jejuei por longos períodos e eu já vi tantos milagres depois de jejum. Quando você jejua, você está não para a comida, mas o Espírito Santo começa a mover na sua vida. Você vai ver milagres. A mensagem de hoje é jejum, o caminho para o sobrenatural. Isso é o que Jesus falou quando os discípulos tentaram expulsar um demônio de uma criança. Eles não conseguiram, e aí eles foram para Jesus e perguntaram: por que a gente não conseguiu expulsar aquele demônio? Jesus disse para os seus discípulos: tem certas circunstâncias que somente com jejum e oração. Esse é o caminho do sobrenatural. E tem vários exemplos, muitos exemplos na Bíblia sobre jejum. Você vai ver pessoas jejuando e como Deus fez milagres extraordinários em resposta ao jejum. Você conhece alguma história na Bíblia sobre jejum? Quem sabe de histórias sobre jejum na Bíblia? Poucas pessoas. Temos que ler mais a palavra de Deus. Vemos pessoas jejuando por várias razões. E depois de um período de jejum, algo sobrenatural aconteceu. Não é porque você é forte. Jejum não é para o forte, para o espiritual, mas para aqueles que estão quebrantados e querem mais de Deus. Quando você diz não, comida, você pode esperar, porque eu estou com sede, com fome de Deus. Jejum não é para aqueles que é forte. Eu não jejuo porque eu sou forte. Eu jejuo não é porque eu sou pastor, mas é porque eu quero mais de Deus. Eu tenho talentos, mas eu sei que não sou nada se o Espírito Santo não me ungir. Você precisa dessa unção na sua vida. E tem uma história na Bíblia, em 2 Crônicas, capítulo 20. Eu vou ler quase todo o capítulo, mas eu quero te animar. Leia também na sua casa. Eu não vou ler todos os versículos, mas nós vamos olhar nesse capítulo hoje. Nesse capítulo, 2 Crônicas 2:20, fala da ação de Deus quando a gente jejua. Nesse capítulo, que nós vamos ler em alguns minutos, daqui a alguns segundos, temos a história de um rei cujo país estava sendo invadido por uma aliança de 3 países e seus exércitos. Você pode imaginar isso? Um país pequeno sendo invadido por 3 outros países, 3 outros exércitos. Em vez desse rei checar se o exército dele era forte, quantos soldados ele tinha, ou tentar chegar, ou planejar um plano de guerra, a Bíblia diz que esse rei fez algo mais importante.
Ele buscou a Deus, convocou o povo para jejuar e Deus fez algo sobrenatural. Em vez de falar, vamos lá, vamos ver como vamos lutar. Vamos jejuar e nos humilhar diante de Deus. E a verdade é que, às vezes, nós somos tão inteligentes para o nosso próprio bem. Às vezes, somos fortes demais para ver a força de Deus ou sábios demais para buscar a sabedoria dele. Jejum introduz soluções sobrenaturais e poder em nossas vidas. Deixa eu te falar uma coisa. Alguma pessoa fala, eu tenho que jejuar para ter o amor de Deus. Não, não é isso que eu estou falando. Deus te ama 100%. Não tem nada que você possa fazer para Deus te amar mais. Não tem nada. Mas o favor de Deus só vem quando a gente começa a se entregar a Ele. A Bíblia diz, vem a mim e eu irei a você. Se aproxime de mim e eu me aproximarei de você. Deus te ama. Mas Deus vai mover, não é porque Ele te ama. Se você está com a Bíblia aí, vamos olhar lá, 2 Coríntios 20, 2 Crônicas 20, e mantenha sua Bíblia aberta, porque hoje eu vou fazer uma pregação expositória da Bíblia. Não é algo que eu faço tão frequente, mas nós vamos estudar esse capítulo juntos. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram para fazer uma guerra contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo, uma grande multidão está vindo contra Judá, do outro lado do Mar Morto, da Síria. Eis que eles já estão em Hazazon Tamar, e que é em Gede. Então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor e proclamou um jejum em toda Judá. No versículo 3 diz que o rei ficou com medo. Às vezes a gente fica com medo, não fica? É normal ter medo. Era uma situação esmagadora. 3 reis contra 1. It was something que dá muito medo. E ele estava com medo. E talvez você também esteja uma situação esmagadora, preocupante. Talvez você está passando por algo. Pode ser algo físico, às vezes uma doença que você está enfrentando, ou financeira, relacionamento com os seus pais ou com os irmãos. Às vezes a gente tem problema na família, coisas que precisam ser solucionadas, talvez algo conjugal, ou no trabalho, onde você está lutando por situações na sua vida. E parece que não vai melhorar. Mas eu estou aqui para te falar uma coisa. Busque o Senhor, humilhe-se em jejum. Você verá Deus se movendo e realizando um milagre. E isso é o que o rei fez. A Bíblia diz que tudo que está escrito na Bíblia foi escrito para nos ensinar. Foi escrito para nos ensinar. E através dessas histórias que foram escritas, a gente tira lições para a gente. E você vai ver então o que aconteceu, o
que ele fez e o resultado. Porque o rei, ele proclamou um jejum. Por que ele proclamou esse jejum? Porque os inimigos vieram ali ao redor para destruí-los. Então o rei falou, ele buscou o Senhor, se humilhou em jejum. Isso que nós estamos fazendo também. Deus está movendo. Muitos milagres têm acontecido. Deus tem aberto portas. Mas temos um ano à nossa frente e temos situações que vamos enfrentar. Você tem dificuldades na sua vida? Eu tenho. Muitas coisas e é por isso que todos os anos a gente tira esses 21 dias para jejuar. Algumas pessoas jejuam alguns dias da semana. Algumas pessoas estão jejuando 5 dias só com água. Tem pessoas jejuando mais. Tem pessoas só bebendo água. E é por isso que a gente está fazendo isso. Desafios à nossa frente e a gente precisa desse jejum. Vou ler agora 2 Crônicas 23 e verso 4. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e proclamou um jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Uau! Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. Uau! Eles estavam em perigo. O rei disse, eu não confio no meu exército. E ele proclamou um jejum. Estamos proclamando também um jejum. Isso não é um jejum privado, mas não tem problema. Mas desse é um jejum para todos nós. E aqui a gente vê também todas as pessoas ali ao redor vieram jejuar buscando ao Senhor. Eles estavam buscando a Deus. Ficar sem comida, sem buscar ao Senhor, é uma dieta. Eles estavam buscando a Deus e também ficando sem comida. E esse é um tempo que eu animo você. Fique sem comida. Eu estava conversando com uma família, eles disseram para mim. Paramos com a internet. Estamos tendo um culto em família. Estamos animados para ler a Bíblia toda esse ano. E eles estão jejuando e buscando ao Senhor. E isso se você falar, eu vou ficar sem comer, você vai emagrecer, com certeza. Mas é um tempo para buscar a Deus. Você precisa parar Facebook e a Bíblia. Para com a internet e busca o Senhor. Em Jeremias diz assim, você me buscará e me encontrará, quando me buscar de todo o coração. Não é só ficar sem comer, mas é buscando ao Senhor. E se você o buscar, você o encontrará. Diga isso para a pessoa do seu lado. Se você buscar ao Senhor de todo o coração, você o encontrará.
E um dos desafios desse jejum é não se distrair tão facilmente. Porque é fácil se distrair, não é? Eu posso ver algumas pessoas estão olhando. É tão fácil distrair, até aqui no culto a gente começa a olhar para os lados. Talvez você está jejuando, mas você pode ser distraído. Ao invés de você ir para a Bíblia, você vai para o celular, para o seu computador, para a sua TV. Não é tempo de ficar assistindo filmes no Netflix, mas é tempo de buscar o Senhor. E o desafio é: nada aconteceu. Mas como você usou o seu tempo? Você precisa ser sábio e proativo como você vai usar seu tempo. Vamos ler o versículo 12 agora. Aqui ele está orando: ó nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Isso é uma oração tremenda. Não é uma oração bonita que a gente tem que fazer. Às vezes as pessoas começam: ó Deus Todo-Poderoso, louvado seja o Teu nome. Eles mudam até o tom da voz. Não é isso que eu estou falando. Às vezes a gente tem que ser humilde e falar: Senhor, eu não sei o que fazer, mas os nossos olhos estão no Senhor. Eu não estou esperando no governo, não espero em ninguém, mas meus olhos estão no Senhor. Quando jejuamos e oramos, nós colocamos em uma situação que a gente busca ajuda sobrenatural e poder sobrenatural, e coisas acontecem que não aconteceriam de outra forma. Aleluias. Vamos ler verso 13 agora. Todos os homens de Judá estavam em pé diante do Senhor, com suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Querido, aqui está dizendo, eles estavam numa situação que o rei falou: vamos jejuar. E todos eles, todo Judá, com suas crianças, mulheres, filhos, todos ficaram diante do Senhor. Estão todos vocês se colocando diante do Senhor em jejum? Porque a gente viu aqui que todos estavam juntos, que por causa dessa unidade um milagre aconteceu. Mas precisamos estar juntos. Você está jejuando? E no final de 21 dias eu vou pôr uma balança ali na porta para ver quem que emagreceu. Tô brincando, gente. Jejum é algo privado, como Jesus disse. Estamos convocando para um jejum, mas é privado. Mas eu não fico sabendo quem está fazendo. Mas isso é entre você e Deus. Então, mas Jesus disse: quando você jejuar, o seu Pai que está nos céus vê o que você está fazendo em secreto e Ele vai te recompensar. Todas as vezes que a gente se entrega a buscar ao Senhor em privado, Ele nos recompensará.
Busque Ele em primeiro lugar. Busque de todo o coração e Deus te visitará. E também, se você ler esse capítulo, você vai ver a palavra Senhor aparece 30 vezes nesse capítulo. Esse é um capítulo que não é sobre o rei Josafá, mas ele é sobre o Senhor, sobre Deus. É sobre o que ele pode fazer e somente ele pode fazer. É sobre Deus nas nossas vidas. Sobre nós tendo um relacionamento com Deus. Sobre nós ouvirmos a Deus. Eu quero te desafiar que não seja somente um tempo de jejum, mas que você busque Ele de todo o coração. Se você buscá-lo, você vai encontrá-lo. Eles permaneceram diante do Senhor com seus pequeninos, com suas esposas e com seus filhos. Eles disseram, Senhor, o que nós precisamos. Eles disseram que eles precisavam e eles esperaram por uma resposta de Deus. E eu sei que quando você vai à presença do Senhor, você só vai à sua presença e Ele vai te trazer paz. E não haverá lugar para ansiedade, medo, culpa na sua vida. Porque a presença dEle vai arrancar essas coisas. E Ele tira também toda a tristeza. Vamos ler o versículo 15. Jaziel disse, escutem com atenção todo Judá. Escutem com atenção todo Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá. Assim diz o Senhor, não tenham medo, nem se assustem por causa dessa grande multidão, pois essa batalha não é de vocês, mas de Deus. Eles estavam com medo. E às vezes nós também temos medo. Mas o que Deus disse para eles, para o profeta, através do profeta, Deus disse, não tenham medo. Ai, você está com medo de algumas circunstâncias na sua vida? Tem algum medo aí no seu coração? O Senhor disse, não temas. Interessante que essa frase, não temas, ela aparece 365 vezes na Bíblia. 365 vezes a Bíblia diz, não temas. Ou não tenha medo. Então, há um não temas, não tenha medo para cada dia da sua vida. E às vezes, em vez de confiar, a gente tem medo. Vamos mudar isso. Deus tem poder e graça para que você não tema nenhuma circunstância. Versículo 15 diz, não tenha medo nem se assustem por causa dessa grande multidão, pois essa batalha não é de vocês, mas de Deus. Essa batalha que você está lutando, se você começar a jejuar, você sabe o que vai acontecer? Deus vai falar, não preocupa, eu vou lutar por você. Não tenham medo. Isso é o que o jejum faz, queridos. A Bíblia diz, tudo que foi escrito para nos ensinar. E eu estou te ensinando. O jejum faz isso. Ele
O meu problema se torna o problema dele. Olha que o problema era seu, mas quando você disse eu vou jejuar, o Senhor falou, não preocupa, o problema está comigo agora. Isso não é maravilhoso? Para mim é maravilhoso. Você não gosta quando alguém já fala assim para você, entrega seu problema, eu vou cuidar dele para você. Esses dias para trás eu estava com um problema, um querido irmão chegou para mim, eu vou fazer isso para você. Aí eu falei, uau, eu tinha um problema e um irmão veio e me ajudou. E isso que o Senhor falou, quando a gente começa a jejuar, agora está comigo. Não é mais a sua batalha, é a minha batalha. Quando jejuamos, nós estamos entregando nossos problemas ao Senhor, porque a gente não tem como resolvê-lo. Quando você jejua, você entrega a Ele. Você pega e fala, toma, Senhor, esse é o meu problema. E você não tem mais um peso sobre os seus ombros. E é por isso que Jesus falou, venha a mim todos os que estão ansiosos, dê-me todas as suas preocupações. E Ele vai lutar nossas batalhas. Quando nós jejuamos, nossa batalha se torna a batalha dele. Nosso problema se torna o problema dele. Você pode dizer amém? Então eu acho que é melhor você começar a jejuar. Vamos ler versículo 17. Nesse encontro você não precisará lutar. Tomem posição. Fiquem parados e vejam a salvação que o Senhor lhes dará. Ó Judá e Jerusalém, não tenham medo. Está repetindo, não tenham medo, nem se assustem. Amanhã saiam ao encontro deles, porque o Senhor está com vocês. Você não vai precisar lutar nessa batalha. E muitos de vocês têm lutado, têm tentado fazer coisas, resolver problemas. Vocês têm tentado fazer quando você deveria estar aos pés do Senhor, entregando os seus problemas ao Senhor. Quando você ora e jejua, isso se torna poderoso, é um instrumento poderoso. E o Senhor fala, agora eu vou lutar pelo seu problema. Muitas vezes o Senhor não fala tudo. Por que aquele problema veio? Desculpa, Deus não falou para ele por que eles não precisavam lutar. Muitas vezes, queridos, a gente não tem todas as informações sobre as coisas. Às vezes, eu estou servindo ao Senhor tem 40 anos. Sou pastor 27 anos, missionário, 17 anos aqui. E eu, sempre que Deus quer fazer algo, Ele não vai te mostrar, contar tudo o que vai acontecer. Ele vai falar, vai. Dê o primeiro passo e se você obedecer, eu vou te dar o segundo. Por que Deus vai dar a segunda se você não obedece na primeira? Muitas vezes somos desobedientes do Senhor. Queremos saber o plano todo. Deus fala, não vou te falar tudo. Se eu te der todo o plano, você vai cortar o caminho. Você vai até tentar. Mas Deus quer te preparar. E essa preparação não é muito boa. Porque essas preparações, a gente passa por momentos difíceis. Lembra de José na casa de Potifar? O Senhor estava preparando ele para sentar lá no trono.
Mas Deus teve que preparar, mas ele não sabia. Mas ele foi fiel ao Senhor. Ele foi fiel. E às vezes a gente não tem todas as informações. E se você não é fiel no que Deus falou no primeiro passo, Ele não vai te dar o segundo. A única informação que nós precisamos é colocar a nossa fé em Deus, é as promessas e a presença dEle. Se Ele for conosco, não vá sem a presença do Senhor. A única coisa que eu preciso são as promessas e a presença do Senhor. É o que nós precisamos. Você não precisará lutar. Lembre-se de colocar seu celular em silêncio para que não haja interrupção aqui. Na história que estamos lendo, sabemos que haverá um problema ali, mas Deus não falou nada. Deus disse, eu vou lutar. Mas como, Senhor? Como? A gente quer saber tudo. A gente quer saber todos os passos. Mas Deus não vai dar todas as informações para nós. Sabemos que tem 3 exércitos vindo e eles estão 10 milhas de distância. A distância que eles estavam de Jerusalém era 10 milhas. E a única coisa que Deus disse foi, eu lutarei a batalha por você. Foi isso que ele disse. Mas como, Senhor? Fala para a pessoa do seu lado. Não se preocupe. Somente obedeça. Obedeça o que ele tem dito a você. Porque ele disse, permaneça firme, não temas. Permaneça firme, não temas, eu lutarei por você. Algumas vezes a gente não ouve Deus. Ele está falando. Pode ser através da palavra dele. Eu sei que Deus está falando com alguns de vocês. Ele está falando. E Ele está dando uma palavra. O que você vai fazer com essa palavra que você está recebendo de Deus? Às vezes Deus dá uma palavra para o seu líder. Ou até uma voz pequenininha que fala no seu coração. Mas ele não dá todos os detalhes. Mas ele fala, confia em mim, eu vou lutar por você. Mas ele diz, permaneça firme na sua fé. Não importa o que você está passando, fique firme na sua fé. Você tem que jejuar, orar e acreditar. E você tem que confiar nas promessas de Deus. Presta atenção no que eu vou dizer. Quando você está jejuando e orando e se humilhando, está convidando Deus para a situação. E Ele é fiel a todas as suas promessas. Amém? Eu creio que um dos testes que mostra que você realmente confia nele é quando pode sair daquele momento e dizer, Deus, eu apenas te agradeço. Deus, eu te agradeço, eu te adoro, eu te glorifico. Que às vezes a gente não faz isso. A gente está no meio do problema, a gente fica ansioso. O que eu faço? Eu preciso de dinheiro. Eu preciso ir no banco. Eu preciso ir lá. Eu preciso falar com aquela pessoa. Você fica ansioso, tentando fazer um monte de coisa, tentando resolver o problema. Muitos de nós fazemos isso.
Mas a única coisa que você precisa fazer é ir para a presença do Senhor e adorá-lo. E dizer: eu te adoro, tu és meu Deus que me ouve. E eu tenho confiança. Eu tenho confiança, é isso que a gente precisa fazer. Eu sei que não é fácil adorar quando as coisas não estão bem, não é verdade? Muitos de vocês, quando a gente estava aqui em 2011, muitos de vocês sabem essa história. Eu estava com um problema tão grande. E naquele dia, eu chorei. Eu estava com medo. Esse homem estava com medo também, esse rei, e eu também fiquei com medo. Mas aí, qual que é a sua atitude? E eu me lembro, era um problema grande. E eu, em 2011, eu fui na sala e eu ajoelhei, eu comecei a orar diante do Senhor. E eu comecei, depois de a orar 40 minutos ali, eu comecei a glorificar a Deus. Você sabe, você pede em oração. Depois que você sente que Deus ouviu, aí você sente, agora eu vou adorar. Eu comecei a agradecer. E à medida que eu fiquei agradecendo ao Senhor naquele momento, um anjo do Senhor veio. Eu vi um anjo na minha frente, brilhando. E eu mantive a minha presença ali, ajoelhado na presença do Senhor. E Ele riu para mim. E Ele me deu uma palavra. E aquela palavra foi cumprida em meses depois. Mas eu me lembro que eu estava adorando ao Senhor. Eu não sei. Algumas pessoas chegam à igreja, estamos aqui adorando ao Senhor. Eu não fico olhando para trás, porque eu não quero me sentir mal. Porque se eu olho para trás, eu vou ver pessoas conversando, pessoas no celular. Estamos aqui na igreja, tempo de adorar ao Senhor. E as pessoas estão falando com seus amigos ao invés de adorar ao Senhor. Às vezes pessoas chegam tarde. Eles não consideram nem o tempo do louvor, chegam atrasados. Vemos pessoas adorando e não vem e vemos pessoas distraídas. Tem uma outra experiência que eu tive também. Talvez vocês já ouviram eu dando esse testemunho. A Fabiana preparou um peixe e eu comi esse peixe e um espinho entalou na minha garganta. Muito difícil para mim respirar, estava difícil, muita dor. E a Fabiana falou: querido, vai para o hospital. Só um médico para tirar isso. E nada tirava. Eu tentei várias coisas, mas eu falei para Fabiana: não, tá na hora de ir para a igreja. Eu não vou perder o culto. Eu vou primeiro ao culto. Se depois do culto precisar, aí eu vou para o médico. E eu fui para a igreja. Eu não conseguia nem cantar, porque estava doendo, muita dor na minha garganta. Mas o que eu fiz? Eu ajoelhei e eu só levantei minhas mãos, adorando ao Senhor. Eu amo fazer isso. Você vai ver isso na Bíblia, muitas vezes as pessoas se prostrando diante de Deus. Eu não cantava com a minha boca, mas eu cantava em espírito.
Eu estava adorando ao Senhor. E à medida que eu estava adorando e aquele louvor, o louvor terminou, eu me levantei, eu respirei fundo. O espinho sumiu. E ele sumiu enquanto eu adorava ao Senhor. Muitos de nós, a gente não experimenta milagres de Deus porque a gente se distrai tão facilmente, a gente não se entrega, a gente não adora o Senhor em espírito e em verdade. E é por isso que as coisas não acontecem. Se você buscar ao Senhor de todo o coração, Jeremias diz que você vai encontrá-lo. Vamos ler agora o versículo 18 e 19. Está falando sobre o que eu estava ensinando agora. Josafá fez o quê? Ele inclinou o rosto para o chão. Cristãos não se ajoelham mais, não se prostram mais, eles não se humilham. Eles não se humilham diante de Deus. E a Bíblia diz que todo Judá, os habitantes de Jerusalém, o que eles fizeram? Eles se prostraram diante do Senhor, todos adorando-o. Todos estavam diante do Senhor, adorando ao Senhor. E os levitas, dos coatitas, dos coraitas, levantaram-se para louvar ao Senhor, o Deus de Israel, com voz muito alta. Eles cantaram em alta voz. O rei e toda Jerusalém se prostrou diante dele e adoraram a ele. Eles adoraram a Deus e a situação não mudou no primeiro momento. Mas eles fizeram isso. Às vezes, nós dizemos que adoraremos e daremos glória quando recebermos o milagre. Queridos, é fácil adorar ao Senhor depois que recebemos o milagre, não é? Quando a gente tem um milagre, é fácil. Eu quero ver você adorar o Senhor no meio do problema, quando você ainda não tem a resposta. Mas o desafio aqui é adorar antes. Quando recebemos o milagre, todos fazem isso. Mas e sobre adorar ao Senhor antes do milagre? Que tal dar o louvor antes que as muralhas de Jericó caiam? Versículo 19 fala: eles se levantaram para louvar o Senhor, o Deus de Israel, com uma voz muito alta. Eles fizeram como a gente faz aqui. A gente canta bem alto. A gente gosta de som alto aqui. E a questão é, eles jejuaram, oraram e o problema não foi resolvido. Eles jejuaram e oraram e o problema não foi resolvido. Mas eles continuaram louvando a Deus. Entendeu? Eles começaram a jejuar. Vamos jejuar. Eles jejuaram. Começaram a orar. Nada aconteceu. Mas quando o milagre veio, quando eles começaram a adorar ao Senhor. Versículo 20 agora. Eles se levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Enquanto eles estavam lá, Josafá
se pôs em pé e disse: escutem, povo de Judá e moradores de Jerusalém. O que ele diz? Creiam no Senhor seu Deus e vocês estarão seguros. Creiam no profetas do Senhor e vocês serão bem-sucedidos. Creiam. Essa é a palavra. Creia em Deus. Creia. O que você está precisando? Fala para a pessoa do seu lado. Me ajuda a pregar. Diga para ele, creia. Continua crendo. Creia. Creia no Senhor. É isso que Deus quer que a gente faça. Creia. Creia. Você tem que jejuar e acreditar. Acredita em Deus. Quando fizer tudo para acreditar, então acredita mais um pouco. Continue crendo. E continue crendo. Eu creio que o Senhor é fiel. Eu creio que Ele vai à minha frente. Eu creio que Ele vai me ajudar. Eu quero que você perceba algo nesse versículo que nós lemos. Disse aqui, creia em Deus, no seu Senhor, e também creia nos profetas. E você será bem-sucedido. Um dos perigos que eu penso no cristianismo ocidental é que nos tornamos muito individualizados. Eu só preciso de Deus. Eu só ouço de Deus. Eu busco Deus em casa. Eu não preciso de conselho dos meus irmãos e irmãs. Porque eu posso. Eu posso estar isolado. Posso ter relacionamento com Deus só. Queridos, se o rei não tivesse ouvido o profeta, ele não teria sido bem-sucedido. Entendeu o que eu falei? Se o rei não tivesse ouvido o profeta, ele não teria sucesso. Esse é um problema. Mas a gente é muito egoísta. Deus quer usar seus irmãos e irmãs, seu líder, pessoa que está perto de você. Fala, eu não preciso de ninguém. Eu e Deus. Acredite nos seus líderes. Você não é uma ilha. Você é parte do corpo de Cristo. Você não é uma ilha. A gente precisa de um do outro. Eu preciso de você e você precisa de um do outro. A gente não é uma ilha sozinha. Eu e minha família, nós não estamos sozinhos. Não haverá sucesso. Creia nos profetas para que você seja bem-sucedido. Precisamos uns dos outros. Não somente acredite na palavra de Deus, mas nos profetas de Deus que te enviou para te encorajar e ajudar. Você pode dizer amém? Isso não sou eu dizendo, mas é a palavra de Deus. Verso 21 e 22. Depois de se aconselhar com o povo, Josafá designou os que deveriam cantar ao Senhor, vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército. Deveriam louvar a Deus, dizendo: deem graças ao Senhor, porque sua misericórdia dura para sempre. No momento que eles começaram a cantar e dar louvores
O Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do Monte Seir, que vieram contra Judá, e foram derrotados. Quando eles começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon, Moabe e Monte Seir. Eles jejuaram, amém? Eles jejuaram, não aconteceu nada. Eles oraram, nada aconteceu. Eles adoraram, e aí o Senhor colocou emboscadas contra o inimigo. Eu creio. O Senhor não fala que foram essas emboscadas, mas eu creio que aconteceu. Quando eles estavam adorando ao Senhor, Deus enviou anjos para lutar por eles. Eu já vi isso muitas vezes acontecendo. Hebreus 12 fala que Deus enviou seus anjos para lutar aqueles que são salvos. O anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que temem ao Senhor. Então você vai ver muito sobre anjos entrando na prisão, tirando Pedro da prisão, anjos falando com Cornélios. E o que Cornélio estava fazendo quando o anjo veio? Ele estava orando e jejuando. E o anjo veio, deu o endereço. Quando você está jejuando e orando, a igreja não vê Deus movendo porque eles não jejuam. E porque Deus não te move, Deus te move, te ama muito. Mas somos preguiçosos e devagar para buscar o Senhor. Quando adoramos de todo o coração, o Senhor luta a nossa batalha. Enquanto estamos adorando, os anjos estão movendo. Já vi tantos milagres. Muitas vezes a gente só precisa adorar ao Senhor, porque quando adoramos, a gente está dizendo: eu creio, eu confio no Senhor. Posso te agradecer pelo milagre antes de vê-lo. Abençoado são aqueles que não veem, mas creem. É fácil adorar quando vemos. Vamos ler o último versículo para terminar. Versículo 25. Quando Josafá e o seu povo foram saquear os despojos, acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. E eles pegaram para si mais do que poderiam levar. Pegaram para si mais do que podiam levar. E eles gastaram 3 dias para saquear o despojo, de tanto que havia. Eles jejuaram, oraram, adoraram, e Deus os abençoou com tantas bênçãos, que era tanto que eles não tinham como carregar. E disse aqui: abundância de valores, coisas preciosas. Algumas versões dizem que eram joias. E eu creio que quando oramos e jejuamos, Deus abre portas em todas as áreas da nossa vida. Eu não sou um pregador da prosperidade. Eu não fico falando sobre isso. Você sabe, eu não concordo. Mas quando a gente se humilha, busca o Senhor abençoa, prospera. Ele libera as coisas.
Eles jejuaram, se entregaram ao Senhor e Deus os abençoou e supriu as necessidades. Era tanto que eles não podiam carregar. Eles encontraram coisíssimas valiosas. Era tanto que eles não podiam carregar. E a Bíblia diz: Deus vai nos abençoar abundantemente, mais do que podemos imaginar, porque Ele é um Deus poderoso. Vamos nos levantar. Permaneça em silêncio, que eu quero terminar agora. Querido, estamos nesse tempo de jejum. Se você não está, não tem problema. Você pode começar de hoje em diante. Mas eu quero te animar. Eu tenho jejuado já tem 40 anos. Eu jejuo toda semana. Mas agora é um desafio para toda a igreja. Se você ler na palavra de Deus, você vai ver que jejum abre portas em todas as áreas. Você vai ver libertação, prosperidade. Você vai ver muitas áreas sendo liberadas. Você pode ser abençoado por Deus. E a minha pergunta para terminar é: quais são suas necessidades? Quais são suas necessidades? O que você precisa? Você precisa de um milagre financeiro, cura, casa. Talvez você precise de um companheiro, companheira. Eu já vi muitos milagres. Se você quiser casar, é claro. Eles jejuaram. Todas as coisas são possíveis para aqueles que creem. Você sabe o que significa tudo? Um novo trabalho. Talvez você precise de um novo trabalho, documentos, um salário melhor, um ministério mais próspero. Você quer ser usado por Deus? Talvez você precise de uma família que ama o Senhor. Eu comecei a jejuar porque eu queria mais de Deus. Só isso. Eu falava: Senhor, eu preciso da tua presença, eu preciso te conhecer mais. Eu comecei a jejuar 3 dias na semana, só com água, depois 5 dias, 10 dias, 2 semanas só com água. Você não precisa fazer isso. Era o meu coração. Muitos jejuns, 21 dias. E Jesus falou que tem coisas na nossa vida que não acontecerão enquanto nós não jejuarmos e orarmos ao Senhor. Feche os seus olhos. Deus está te desafiando. Eu oro pelos meus irmãos e irmãs. Obrigada, Senhor, porque Tu és poderoso. Tu sabes as necessidades de cada um aqui. Pessoas que estão me ouvindo aqui, eles precisam de um milagre financeiro, precisam cura no seu corpo, eles precisam de um companheiro, um marido, uma esposa, eles precisam de uma casa, família sendo liberta. Eu oro, Senhor, para que o Senhor abra as portas, que as portas do céu sejam abertas sobre o seu povo, pessoas que estão te buscando, Senhor. Eu oro, Deus, porque que Tu és poderoso para fazer muito mais do que precisamos ou necessitamos, de acordo com o Seu poder que opera em nós. Senhor, o Senhor diz para nós jejuarmos e nós vamos lutar a nossa batalha. Oramos, Senhor, para que o Senhor lute a nossa batalha.
Eu oro pelos meus irmãos e irmãs. Eu oro pelas batalhas que eles estão lutando. Damos ao Senhor nossa batalha. Não vamos nos preocupar sobre isso, mas vamos confiar no Senhor. A palavra diz: creia no Senhor. Tu és o nosso Deus. E o Senhor diz que vai lutar as nossas batalhas. E eu oro, Senhor. Tira, Senhor, toda preocupação do nosso coração. Eu quero que você, querido, coloque sua mão no seu coração e ore comigo. Diga: Senhor, eu quero te dar minha vida. Talvez você precise de ter um encontro com o Senhor Jesus. Jesus morreu ali na cruz para salvar você. E Ele é capaz de fazer isso. Mas agora, essa deve ser sua oração. Fala: Senhor, eu te entrego o meu coração. Perdoa os meus pecados. Eu quero ser um seguidor de Jesus Cristo. Essa deve ser sua oração. Esse é o melhor milagre que pode acontecer na sua vida. Eu oro agora. Dê sua vida ao Senhor Jesus. E mais do que isso, eu oro por meus irmãos e irmãs que estão passando por momentos difíceis. Declaramos que será um ano de milagres, à medida que jejuamos e buscamos a Tua presença. Lute a nossa batalha, Senhor. Senhor, entregamos nossas preocupações. Pegue agora as suas preocupações na sua mão, de maneira simbólica. Entrega ao Senhor. Coloque suas duas mãos juntas. Entrega as suas preocupações ao Senhor. Eu não quero carregar isso, Senhor. Eu não quero carregar tudo esse peso sobre os meus ombros. Que o Senhor disse: não se preocupe. E essa é a minha oração. E eu declaro: haja cura, haja milagres. Senhor, depois desses 21 dias de jejum, experimentaremos muitos milagres nesse lugar. Eu oro pelas pessoas que já estão jejuando, pessoas que estão jejuando em outros países também. Eu abençoo cada um deles e declaro que cada um deles vai receber aqueles que eles estão clamando diante do Senhor, em nome de Jesus. E nós prometemos, Senhor, todo milagre o Senhor vai fazer. Vamos dar glória e exaltar o Teu nome, porque o Senhor merece toda a honra e glória. Em nome de Jesus dizemos amém e amém. Te adoramos, Senhor.